dados pontos distintos A e B, seja x igual ao ponto A mais alfa vezes o vetor AB. Descreva o conjunto de valores que alfa deve tomar para que x percorra todo o conjunto especificado. Nesse exercício temos uma soma de vetor, cujo escalar pode ter qualquer valor. No fundo, o que isso quer dizer é que x é uma função de alfa, em que o ponto x é dado pelo ponto A mais um vetor AB multiplicado por um escalar alfa. Se alfa for igual a zero, meu ponto x será igual ao ponto A. Se o alfa for igual a 1, o ponto x fica sendo igual ao ponto B. Então, x é basicamente uma função do primeiro grau em alfa. Tendo isso em mente, vamos avaliar o domínio dessa função, nesses 5 casos: A, B, C, D e E. Caso A, segmento AB. Então, eu quero que o meu x esteja dentro desse segmento AB. Não pode estar para mais dele, mas pode estar no próprio ponto que delimita o segmento, por exemplo, o ponto A ou o ponto B. Portanto, podemos pensar que o meu x tem que ser no mínimo igual ao ponto A e o meu x tem que ser no máximo igual ao ponto B. Como vimos aqui em cima, o meu menor alfa vai ser 0 e o meu maior alfa vai ser 1. Portanto, alfa vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, o domínio dessa função é escrito utilizando colchetes, onde o colchete para dentro representa que aquele valor faz parte do domínio. O colchete para fora representa que ele não faz parte. No caso aqui, tanto 0 quanto 1 fará parte do meu domínio. Portanto, a resposta do item A, o intervalo de valores de alfa será entre 0 e 1. No item B, queremos saber qual é o intervalo de alfa para uma semirreta de origem em A que contém o ponto B. Uma reta, ela tem que ser infinita para os dois lados. Um segmento é só um pedaço de reta. E uma semirreta, ela tem um ponto inicial, mas não tem um ponto final. Ela vai até o infinito. Portanto, uma semirreta de origem em A, começa em A, passa pelo ponto B, porque ela diz que contém o ponto B, e vai até o infinito, prolonga-se até o infinito. Tendo em mente isso, vamos pensar a respeito de x e alfa. Para que x descreva o ponto A, alfa tem que valer 0. Se eu quiser que x esteja mais para o lado direito, para o lado de B, o alfa vai ter que ser maior do que 0. Só que ele não tem um ponto limite. Ele não está limitado ao ponto B. Ele pode continuar seguindo infinitamente pela reta, pegando qualquer valor daquele extremo. Portanto, o maior valor para alfa será mais infinito. Assim, podemos dizer que o intervalo de valores de alfa vai de 0 até mais infinito. Quando se tem infinito, não se usa colchetes fechados, pois infinito não é um ponto. Infinito é um conceito matemático. No item C, também vamos pensar a respeito de um segmento de reta, só que agora o segmento de reta terá origem em B e passará pelo ponto A, seguindo até o infinito. Então, eu tenho aqui um segmento de reta com origem em B, que passa pelo ponto A e segue até o infinito para esse lado. Quanto tem que valer alfa para que x seja igual a B? Bom, para que x seja igual a B, alfa tem que ser igual a 1. Para que x seja igual a A, o alfa tem que ser 0. E para que x esteja à esquerda de A, alfa tem que ser menor do que 0. Note que da direita para a esquerda, o alfa diminui. E da esquerda para a direita, o alfa aumenta. Assim, podemos dizer que o alfa vem de menos infinito até o valor de 1, onde o x vai ser igual a b. Então, o intervalo que representa o domínio dessa função, nesse caso, é de menos infinito até 1. Vamos pensar a respeito sobre uma reta AB. A reta ela é infinita e passa pelos pontos A e B. Portanto, ela vai até menos infinito para esse lado, vai até mais infinito para esse lado. E ela passa pelos pontos A e B. Diferente do segmento de reta, que é um segmento que vai de A até B, e diferente de uma semirreta, que tem uma origem, mas não tem um fim. No caso, a reta não tem uma origem nem um fim. Ela é infinita. Tendo isso em mente, o meu x pode estar em qualquer lugar dessa reta, tanto de menos infinito até mais infinito. Então, os possíveis valores de alfa serão menos infinito
e mais infinito, o que forma o meu conjunto com as chaves abertas. Se essa função não fosse uma função do primeiro grau, provavelmente essa análise se tornaria um pouco mais complicada. Mas como é uma função do primeiro grau, é bem simples de perceber os possíveis valores de alfa para que x esteja dentro da reta, ou dentro do segmento de reta, ou dentro de uma semirreta. Por fim, o item E. Qual será o conjunto de valores de alfa dentro de segmento de reta BC, que tem o ponto A como ponto médio? Então, temos um segmento de reta BC, ou CB, vai de C até B, e o ponto A é o ponto médio, ou seja, o ponto que divide essa reta exatamente pela metade. Então, se essa reta tivesse 2 metros, de A a B teria apenas 1 metro. Como vimos no item A, para que x dê valores entre A e B, alfa tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Nesse caso, estamos escrevendo metade do domínio. Para descrever o segmento de reta de A a C, o alfa estará dentro do mesmo intervalo, só que agora para o lado negativo. Então, o alfa estaria de menos 1 até 0. Portanto, para descrever de C a B, o alfa tem que ser menos 1, no mínimo, e no máximo tem que ser igual a 1. Portanto, o domínio, nesse caso, da função será de menos 1 a 1. Ou seja, os intervalos dos valores de alfa será de menos 1 a 1. Quando alfa é igual a menos 1, x é igual a c. Quando alfa é igual a mais 1, x é igual a b. Até o próximo tutorial.